Que noite maravilhosa estar presente aqui com vocês. Que data realmente significativa, né? Até coloquei aqui que essa é a data que nós cremos ser a data mais importante do calendário litúrgico do cristão, que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Eu queria, antes de começar a mensagem, fazer menção ao pastor Uma, agradecer a ele, né, pela confiança de confiar o púlpito da igreja, que ele pastoreia com tanto carinho, com tanto amor, né? Nós vemos isso diariamente, o cuidado que o pastor Uma tem com todos vocês, né, com a gente. Então eu queria agradecer a ele por ele confiar o púlpito da igreja dele no domingo de Páscoa a mim. Eu estive orando durante essa semana, pedindo a Deus um direcionamento sobre que tipo de ministração, que tipo de palavra eu poderia trazer para nós nessa noite. E eu fui tomado por uma inquietação que é falar para além de nós. Enquanto eu preparava esse sermão, eu ficava pensando em uma mensagem que eu gostaria que fosse pregada para outras gerações. Eu gostaria que essa mensagem pudesse ficar gravada, que a minha filha, que os meus netos, que os meus tataranetos, e até mesmo quando eu não mais estiver aqui, pudessem ouvir, escutar essa mensagem. Porque eu acredito que quando nós falamos do Evangelho, e principalmente sobre a Páscoa, nós estamos falando de uma mensagem extemporânea, para além do nosso tempo, para além de qualquer momento, para além de qualquer espaço geográfico. E eu queria hoje, enquanto eu estava colocando no papel, né, eu sempre falo para a Natália, falo assim, o bruto do sermão foi feito, agora a gente tem que lapidar, tem que deixar bonitinho no caderno, né, tem que dar um formato para o sermão, mas o bruto já estava feito há algum tempo, e hoje, enquanto eu colocava, eu me lembrei de um teólogo católico tcheco, perseguido pelo comunismo, ou mais especificamente pelo stalinismo. Nós já ouvimos o pastor Uman falar essa história para nós, que a Varpa foi fundada por letos que fugiram da Letônia na época da perseguição religiosa provocada pelo comunismo. Então nós temos irmãos aqui muito próximos que fugiram desse sistema de governo que naquele momento oprimiu tantas vidas. E então eu lembrei desse teólogo tcheco, católico, que foi perseguido, fez parte de uma igreja subterrânea, foi consagrado na escuridão, porque não era permitido naquele momento ser consagrado, então, a uma obra missionária cristã. E ele ganhou um livro, ganhou um prêmio em 2010, como o melhor livro de teologia lançado na Europa, um livro que chama Paciência para com Deus. Geralmente nós falamos que Deus é paciente para conosco, né? E aí o Halleck, ele vem com essa provocação dizendo sobre a nossa paciência para com Deus. Interessantíssimo, porque ele diz que o ateísmo é justamente fruto dessa impaciência. O ateu é aquele que não conseguiu de alguma maneira perseverar, né? Não conseguiu permanecer, foi impaciente demais, não teve aquilo que Zaqueu teve quando estava na árvore e aguardou com paciência que Jesus passasse. Então Jesus o chama da árvore através da sua paciência. Eu me lembrei disso porque o Thomas Halleck vai falar para nós sobre a noite escura da alma, né? Que é essa noite escura da alma.
esse lugar onde nós provamos o silêncio de Deus. Falar da Páscoa é falar sobre sofrimento, é falar sobre angústia, é também falar sobre a insegurança, é falar sobre o silêncio de Deus, mas é também falar sobre a vitória da ressurreição no Cristo. Se nós passamos pela sexta-feira da paixão, do sofrimento, da dor e da angústia, passamos pelo sábado da incerteza, da insegurança, hoje é domingo, é dia de nós lembrarmos que Jesus Cristo ressuscitou e vive e viverá para todo o sempre e continua em nosso meio nessa noite. Aleluia! Glórias a Deus! Abra comigo a vossa Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, verso de número 25 e 26. Um texto muito conhecido. Nós estamos falando de nada mais e nada menos que a ressurreição do Lázaro. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu nisso? A notícia chegou até Jesus ainda quando Lázaro estava vivo, moribundo, mas ainda com vida. Jesus não vai imediatamente até Lázaro, atender a demanda daquela família. E olha que era uma família muito especial, não era como um cego de nascença que possivelmente Jesus nunca tinha encontrado com ele. A gente vê relatos de que essa família tinha um valor emotivo, afetivo para Jesus. Era um dos que Jesus comia na mesa, que Jesus caminhava junto, que Jesus estava próximo. Não era qualquer família, era uma família que tinha uma amizade com Jesus, mas ele não vai imediatamente. A primeira coisa que eu entendo aqui, nós precisamos entender que nem sempre a maneira como Jesus age é a maneira como nós gostaríamos que ele agisse. Nem sempre aquilo que Deus faz é o que nós gostaríamos ou o que nós achamos que Deus deveria fazer. Nem sempre Deus está disposto na sua onisciência a atender às nossas demandas imediatamente. Eu comecei dizendo sobre paciência para com Deus, não foi isso que eu comecei? Eu acrescentaria que Jesus, vocês conhecem a história, Jesus demora 4 dias. Depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus chega até aquele local. Por que Jesus é tão lento, letárgico? Por que Jesus se demora para chegar até aquele lugar? Será que já havia no sul um motim para matar Jesus, uma espécie de turba social que queria matar Jesus? Essa possibilidade é dispensada, porque nos versos 7 e 8, Jesus diz que ele iria para Betânia, e os discípulos falam: ué, mas você vai para Betânia, sabendo que já tem um motim lá? Jesus fala: não, nós vamos, nós não vamos voltar não. E ele diz: pois o dia não tem 12 horas,
quem anda na luz não tropeça. Ele está querendo dizer o quê? Eu sou a luz do mundo, eu preciso de ir para esse lugar, eu preciso de chegar nesse lugar. Jesus demora, porque Jesus sabia que estava prestes a realizar um milagre, que iria revelá-lo como Deus, como nunca antes na história. Ele iria vencer a barreira da teologia daquele povo, porque naquela época tinha a crença de que durante 3 dias, ainda a alma ficava ali perambulando, em volta do corpo, próximo ao corpo. Então até 3 dias, o judeu até que aceitava ainda que a pessoa voltaria à vida. Jesus então espera o 4º, para superar as expectativas da religiosidade, para superar as crendices populares, para superar o nosso intelecto cultural religioso. Ele espera o 4º dia, e eu fiquei pensando sobre isso, e falei: Jesus, quando o Senhor chega? E a resposta de Deus para a minha vida foi: muitas vezes, quando o seu conhecimento, o seu dinheiro, os seus diplomas, os seus bens materiais, a sua religiosidade não dá mais conta de superar esses dilemas da vida. É nesse momento em que eu chego. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu e você, nós precisamos ser convertidos da nossa religiosidade por Jesus. Quantas vezes Jesus precisa nos libertar da nossa religiosidade. Talvez muitos de nós entram num culto como esse, e você fala assim: é Páscoa. Quantas Páscoas vocês já não celebraram? Quantas vezes vocês já ouviram falar da história de Jesus? Quantas vezes vocês já assistiram o filme Paixão de Cristo? Quantas vezes, e aí nós vamos nos tornando pessoas religiosas, e eu fico pensando: Jesus, enquanto eu fui abastecer o carro lá em Tupã, eu fui falando para Jesus: Jesus, eu preciso da tua salvação, eu preciso de ser salvo pelo Senhor, eu preciso que meu coração seja convertido, eu preciso e eu quero entrar num culto como o de hoje, como se fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo pregar essa mensagem, que eu estivesse pregando essa mensagem de que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Como nós precisamos nos converter, ou ser convertidos por Jesus das nossas religiosidades. Uma segunda coisa que eu aprendo: Jesus chega no 4º dia. Existe o tempo da ação de Deus nas nossas vidas. Deus tem um propósito dele para agir nas nossas vidas. Os 4 dias podem representar para Marta e para Maria, e para todo o povo que acompanhava chorando com elas, pode representar a história de Lázaro descarrilhada, perdida, uma situação que não vai ter mais jeito. Mas os 4 dias para Deus significa a realidade que Ele ainda é o dono, é o Senhor que tem o controle da história das nossas vidas em suas mãos. Os 4 dias significa que Deus não perdeu o controle da história, que a história não está descarrilhada, que o coronavírus não vai acabar com a vida de Deus que continua a jorrar sobre a terra.
que continua a jorrar sobre o planeta, sobre pessoas, sobre homens, mulheres, crianças. Deus é o Senhor da história, e a história continua em suas mãos. E a minha pergunta para você hoje é: o que fazer então quando oramos e não percebemos a resposta de Deus? O que fazer quando a única coisa que resta para as nossas questões, Dora, é um tracejado embaixo da pergunta em branco, sem respostas? O que fazer quando a única resposta é o vazio, é a falta? Em sua infinita misericórdia, Marta pode aprender com Jesus que no meio da angústia ele exemplifica um amor que vai além das folhas, além das palavras. Ele consola Marta dizendo: olha para mim. Escandalosamente, ele olha para Marta, que está aludida pelos sofrimentos da morte, assim como nós muitas vezes estamos com os dias obnubilados pelas angústias existenciais. Você que teve que lidar com o corpo gélido da morte e o poder da desfiguração que ela causa em nós e no outro, ele chama a atenção sua, a minha atenção nessa noite e diz: no meio do sofrimento, no meio do silêncio, no meio da sua angústia, Marta, olhe para mim, olhe para Jesus, fixe o seu olhar na cruz de Cristo. Não deixe de olhar para Jesus diante dos sofrimentos da vida. Quando faltar respostas, não perca a vossa fé. Quando só houver o silêncio, olhe para a cruz. Jesus está chamando a sua atenção nessa noite. Jesus está chamando a minha atenção nessa noite, dizendo: Daniel, olha para mim, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da falta de respostas, olha para mim. Ele chama a sua atenção nessa noite. O desafio da fé está posto. Marta não sabe que o irmão dela vai ressuscitar. Em nenhum momento Jesus diz que ele vai ressuscitar Lázaro. Não há certezas. Eu disse que há o sábado da incerteza, da insegurança. Como que vocês acham que os discípulos ficaram no cenáculo, depois da crucificação e do enterro de Jesus no sábado? Ele disse que vai voltar, mas até agora nada. Ele falou que era para nós ficarmos aqui, mas até agora nada. O que há de Marta é uma resposta dada pela sua compreensão religiosa, uma religiosidade que não tem relação encarnada, não tem carne. Eu amo o Evangelho de João, porque se eu pudesse definir esse Evangelho, é um Evangelho que soa, é um Evangelho que transpira. Esse Evangelho está cheio de humanidade, um Evangelho que ganha carne. É isso que começa dizendo: o verbo, a palavra, aquilo que era abstrato, aquilo que estava no pensamento, aquilo que estava a ideia, vira carne, vira gente, caminha, sente sede, sente fome, sente desejo de compartilhar, de viver, de abraçar, de sorrir, de beijar.
É esse Evangelho de João que fala do Cristo que virou gente como gente. A Marta tem uma visão muito distante, muito futurista, é uma visão muito religiosa, é um Deus muito abstrato, é um Deus muito longe. Ah, eu sei, Senhor, essa é a resposta dela. Depois vocês leem na casa de vocês o texto completo. A resposta dela é: eu sei, Senhor, que no último dia Ele há de ressuscitar. Eu compreendi a teologia, do jeito que o Senhor explicou certinho lá, quando o Senhor ia lá na casa da gente, a gente estava tomando café, comendo um pão, comendo um bolo, e o Senhor explicou, eu entendi a teologia certinho. A religião não dá conta de preencher essa lacuna existencial que todos nós temos aqui dentro. É só Jesus. É por isso que Jesus diz: Marta, olha para mim, eu estou chamando sua atenção, Marta. Você está olhando para o túmulo, Marta. Você está olhando para a tumba, Marta. Você está olhando para o sofrimento, Marta. Você está olhando para a sua dor, Marta. Você está olhando para os seus questionamentos. Ah, se o Senhor tivesse chegado aqui, nada disso teria acontecido. Marta, você está olhando, olha para mim, Marta. E é nesse momento que Marta chega questionando Jesus, que Jesus diz o que nós lemos no texto. Ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Marta, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Paciência com Deus. Nem sempre o que Jesus vai fazer é da maneira como nós gostaríamos, mas há o tempo dele de ser feito. Se crê, então continue, se mantenha firme, não deixe de permanecer, porque depois da sexta-feira do sofrimento e do sábado da incerteza, virá o domingo da ressurreição. Hoje é o dia da ressurreição de Jesus, mas é o dia das nossas ressurreições. Por vezes nós vamos aos cultos fúnebres e sempre tem essa mensagem desses versículos exposta atrás do corpo que está sendo velado. Aquela frase é um sinal de que o corpo vai para a terra, mas que Jesus já venceu a morte. Ela não tem mais poder sobre nós. Ela não tem mais poder sobre nós. Marta vai contar para Maria, e Maria e mais um grupo de judeus descem da casa até Jesus. Maria então chega até Jesus, se prostra diante dele, declarando a sua dor, seu questionamento, talvez até a sua fé, que Jesus tinha poder de curá-lo. Se ele tivesse chegado antes desses 4 dias, isso não teria acontecido. É o que Maria também diz. Mas diferente da forma como Marta chega questionando abruptamente, Maria se prostra. E talvez no ato de se prostrar, Maria também recebe uma resposta diferente. Diz o texto que Jesus ficou, ao olhar, Jesus se indignou. A palavra aqui é que ele foi tomado de uma... O original é mais claro nisso. Ele foi tomado de uma... Eu vou falar. Ele foi tomado de uma raiva. Ele foi tomado por um... Sabe aquele sentimento? E aí você fala, por quê?
porque ele chora lágrimas de compaixão, porque ele vê que existem milhares e milhares de pessoas acorrentadas pela morte ainda naquele momento. Ele vê o que a morte causa, ele vê a destruição que a morte causa na família, no lar, nas amizades, no serviço, no trabalho. Ele vê o poder imperioso da morte sobre aquele lugar. E então Jesus é tomado por esse sentimento forte, e ele chora, ele se compadece, ele fica indignado. As lágrimas de Jesus continuam caindo nos nossos dias. Quantas pessoas desceram à sepultura nesse momento da história que nós vivemos, sem conhecerem a Jesus? Quantas pessoas foram sepultadas sem terem a oportunidade de participarem de uma noite maravilhosa como essa? As lágrimas de Jesus, o menor versículo da Bíblia, você sabia? É esse versículo: Jesus chorou, com um grande significado. E então Jesus diz: se você crê, vai ver a glória de Deus. Essa é a resposta dele para Maria. Maria, se você crê, verás a glória de Deus. E ele diz: remova a pedra, tire a pedra. Alguém grita: já faz 4 dias, cheira mal. Meu Deus do céu, olha isso, o texto diz que Jesus olhou para cima, e tendo dado graças disse: obrigado, Pai, porque me ouviste. Ele não estava olhando para a escuridão da tumba, ele estava olhando o brilho do nascer do sol. O poder da ressurreição é a mão de Deus erguendo a sua cabeça nessa noite, dizendo: siga em frente, não pare, não desista, continue no meio do silêncio. Eu quero te dizer que há milagres para você provar. O poder da ressurreição está atuante sobre a minha e sobre a sua vida. Erga os seus olhos, olhe para o alto. Não é à toa que o salmista grita nos nossos ouvidos dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não, o meu socorro não vem dos montes, mas ele virá além dos montes, ele virá além das estrelas, ele virá além do sol. O meu socorro vem do Senhor. Não é em vão que o texto de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, deixa claro que o avivamento não vem da terra, não vem dos homens, mas o som como de um vento vem do alto, ele vem do céu. A história de Estevão em Atos, capítulo de número 7, quando ele é apedrejado diante do seu martírio, com o rosto todo ensanguentado e a vida se desfalecendo, diz o texto que olhando Estevão firmemente para o céu, viu os céus se abrirem e contemplou a glória de Deus. Você vai contemplar a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós contemplaremos a glória de Deus nessa igreja. Páscoa é o sair para fora que Jesus disse para Lázaro, sendo estendido para todos nós, para todos aqueles que creem. A morte não é mais capaz de nos deter. O corpo pode morrer, mas nós em breve estaremos com o Senhor nos ares. Aleluia!
prontos para participarmos de um belo banquete, em um lugar onde cada uma das nossas lágrimas, escorridas pelos parentes que partiram, pelas doenças que nós enfrentamos, pelas dores que nós sentimos, pelas traições, pelas injúrias, pelas calúnias, serão enxugadas pelo próprio Deus. Aleluia! Essa é a mensagem que eu vim trazer para você hoje. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição é a abertura do ciclo da morte pelo Deus que corta a história. A morte, ela era um ciclo fechado. Deus corta esse círculo, esse ciclo, Ele abre a história. Não é mais um círculo, aponta para a eternidade agora. Não volta do mesmo lugar, mas vai para o céu, vai para a glória, vai para a eternidade. Nós iremos morar com o Senhor. O poder da ressurreição é a abertura da capacidade divina de passar pelo sofrimento sem ser atravessado por ele. Você passa, mas ele não te atravessa. Você passa pelo sofrimento, mas ele não te derruba. Você passa pela dor e pela angústia, mas continua em pé pelo poder do Espírito de Deus que está sobre nós. Poder da ressurreição. O grupo de louvor pode subir para fazer um louvor para a gente. O poder da ressurreição é enlouquecer para o mundo, porque a partir de então, depois de uma mensagem como essa, depois de uma compreensão da ressurreição como essa, você enxerga o mundo agora não com a matéria, não com o que você pode comprar, não com o que você pode pegar, mas você diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Jesus puxa. A imagem que eu tenho aqui, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém que crê em mim morrerá. Ele puxa a eternidade. Ele puxa a eternidade, porque não tem para frente e para trás na eternidade, certo? Passado já faz parte da eternidade, futuro faz parte da eternidade. A eternidade contempla tudo. Ele puxa toda a eternidade para Ele e diz: eu vou revolucionar a maneira como vocês enxergam a vida, e a morte não terá mais poder sobre você. Vamos louvar? Isso era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para
pode se colocar em pé nesse momento para a gente cantar essa parte? É Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. O véu foi rasgado. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos, nos prostrarmos ao trono de Deus e dizer: Senhor, eu sou apaixonado por Ti, eu sou apaixonado pela Tua obra, eu Te desejo, eu Te anseio, eu Te busco. Declare isso nessa noite, com todo o ímpeto que você tem no seu coração. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Aleluia! Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Só a igreja. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Glória ao teu nome.